Boa, pessoal. E aí, tudo certo? Bom, vamos dar continuidade aí, né? Na frente A, capítulo 2. Finalmente, acho que nós vamos terminar esse capítulo gigantesco, né? Pode colocar aí a última letra, já não tenho a menor ideia de qual letra que é, mas pode pôr a última letra, estrutura geológica do Brasil, uma parte foda, tá? Confesso, complicada, uma parte difícil, né? Recomendo vocês prestarem mais atenção ainda do que nunca e anotar mesmo, tá? Porque é uma parte chata, beleza? Descritivo demais, tem um ou outro conceito, a maioria dos conceitos a gente já viu ao longo do capítulo, tá? Mas é uma parte enrolada, beleza? E cai, tá? Aparece aí bastante exercício sobre isso. Então pode pôr a letra aí qual for, não lembro, acho que é G, H, sei lá que letra que é já, tá? Estrutura geológica do Brasil, beleza? Bom, primeira parte, pessoal, vamos colocar aí, né, quais são as estruturas que o Brasil possui de acordo com o seu passado geológico, tá? Se vocês olharem bem aí o mapa, tá? Nós temos duas estruturas básicas, as que a gente chama de bacias sedimentares, tá? Ó, toda a parte litorânea, tá? E as que a gente chama de escudos cristalinos, que são essas regiões, tá? Mais vermelho aí, sei lá que cor que é isso aí, né? Então, vamos pensar o seguinte: das três estruturas geológicas, tá, que a gente já viu, né, ao longo do capítulo, escudo cristalino, o Brasil possui. Bacia sedimentar, o Brasil possui. O Brasil não possui a dos dobramentos modernos que ocorre aqui na região andina, beleza? Coloca aí então, pessoal, a porcentagem, tá, aproximada do que a gente tem de escudo cristalino, tá? Então põe assim, escudos cristalinos, põe na frente, mais ou menos 36% do território. Os escudos cristalinos do Brasil, ainda escudo cristalino, tá, pessoal? Pode ver, ó, eles têm origem, ó, era proterozoica e era arqueozoica. Essas duas eras, se a gente comprimir aqui, ó, elas fazem parte do grande grupo chamado pré-cambriano. Então pode pôr que o escudo cristalino do Brasil, né, aproximadamente 36%, eles são do período do pré-cambriano. Fechou? Pré-cambriano, certo? Bom, aí as bacias sedimentares, dá uma olhada, a gente tem aqui, então, ó, 36% escudo, tá? Bacia sedimentar, aqui, 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 opa, e a parte litorânea. Essas bacias sedimentares, elas têm uma porcentagem no território brasileiro de aproximadamente 60%, tá? 60%. Bom, aí vamos pensar o seguinte: as bacias sedimentares, ó, a litorânea, certo? Ela é mais antiga, tá? Essa bacia costeira litorânea, ela é da separação da Pangeia, mais ou menos aqui, ó. Ela começou a ser formada entre o Paleozoico e o Mesozoico, por isso que a gente tem petróleo e gás aqui, tá? A bacia amazônica, a bacia do Parnaíba e a bacia do Paraná, elas são bacias sedimentares um pouco mais novas. Elas já seriam aqui do Mesozoico indo para o Cenozoico, beleza? Então são bacias mais novas, tranquilo? Resultado disso, a gente não tem tanta ocorrência de combustíveis fósseis. Tem um pouquinho de gás aqui, tem petróleo, né, mais ou menos aqui no litoral do Maranhão, mas não muito, tá? Seria mais litoral do que continente. E carvão mineral em algumas áreas daqui da Bacia do Paraná, mas é um carvão mineral que não é tão puro, tá? Então por isso que eu falo, a ocorrência mesmo de combustível fóssil no Brasil é no litoral, porque é mais antigo. Seria desse período, ó, tá? Entre o Paleozoico e o Mesozoico. Bom, eu falei para vocês de 60 e 36. Se a gente fizer uma matemática avançada, dá 96, tá? Faltam 4%. Mais ou menos nesse pedaço aqui, ó, nessa parte, e algumas manchas aqui no litoral, tá? Então é uma região mais ou menos aqui e algumas manchas aqui. Nós temos terrenos vulcânicos, tá? Que é por aí, 4%, beleza? Tá? Então, ó, 60% de bacias sedimentares, 36%, né,
de escudos cristalinos e mais ou menos aí 4% de terrenos vulcânicos. Lembrando que o Brasil teve vulcanismo ativo, principalmente no período da Pangeia. Tá? E depois, né, no processo de separação ainda tinha, mas depois foi se tornando extinto, e não inativo, hein? Extinto. Fechou? Bom, a gente ainda tem, pessoal, uma outra coisa aqui na legenda para destacar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Parece escala gráfica, lembra quando a gente viu lá? Né? Mas não tem nada a ver com escala gráfica. Essas linhas, pessoal, elas são chamadas de linhas de falhas, tá? O que seriam essas linhas de falhas? Essas linhas de... Eu nem lembro se eu falei para vocês isso já. Se eu não falei... Bom, se eu já falei, anota. Se eu não falei, anota. Se eu não falei, anota. Se eu já falei, foda-se. Tá? Então, olha só. Essas linhas de falhas são áreas onde nós temos vazios na placa. Tá? E, pelo fato do Brasil estar no meio da placa sul-americana, a placa ela não está parada, ela vai se mexendo. Né? Ela se mexe na horizontal e ela se mexe na vertical, na epirogênese e na horizontal, na orogênese. Tá? Apesar da gente não ter limite de placa, né? Os limites eles vão estar aqui no oceano e eles vão estar aqui nos Andes. Tá? O Brasil está numa área estável. Só que nessas áreas de falhas, como falta preenchimento rochoso, na hora que a placa se move, pode acontecer transferência de uma parte rochosa para uma área que é linha de falha. E na hora que ocorre essa transferência, pode ocorrer tremores. Então as linhas de falha seriam áreas onde nós temos possibilidades de tremores. Tá? Não vou falar terremoto, porque não é um terremoto por causa de limite, mas é um tremor porque tem essa transferência de blocos rochosos para essas linhas de falhas. Fechou? Bom, seguindo, pode colocar aí dentro de estrutura geológica do Brasil, pode colocar esse subtítulo, classificação do relevo. Tá? Pessoal, jamais eu vou falar para vocês decorarem todas as 28 formas de relevo, jamais. Mas, pelo menos uma sequência vocês vão ter que decorar. Tá? Ali está em branco, já vou explicar por quê. Essa sequência e essa sequência. Eu vou mostrar isso no mapa. Tá? Bom, primeiro coloca o número que a gente tem. Planaltos são 11, depressões são 11 e planícies são 6, totalizando 28 formas de relevo. Essa classificação ela foi feita por um geógrafo chamado Jurandir Ross, lá por volta do fim dos anos 80, a partir de mapeamento via satélite, tá? Em cima aí de um projeto chamado Radan Brasil. Radan, Radar da Amazônia, né? A ideia era fazer monitoramento da região da região amazônica, e aí foi feito um monitoramento de todo, né, relevo brasileiro para chegar nessa conclusão. Então a análise do Jurandir, ela vai em cima do processo geológico, lembra? Planalto, erosão, depressão, erosão maior que sedimentação, planície, sedimentação maior que erosão. Lembra? A gente já viu isso, tá? Bom, a partir disso, pessoal, a gente vai ver os recortes. O primeiro recorte de relevo, ele vem daqui até... Ele vem daqui até mais ou menos aqui. Tipo, é como se você passasse um traço nessa área, que seria isso aqui, ó, tá vendo? Ó, esse número 1 aqui. Recorte significa dizer que eu vou ver as formas de relevo daqui, passando por todas essas, chegando aqui. É isso. Pra cá, tá? Bom, eu coloquei esse em branco porque vocês vão fazer assim, ó. Então, dentro de... O item é esse, né? Ó, classificação do relevo. Isso. Então, ó, vocês podem colocar assim, bacia amazônica, certo? Vocês vão pôr assim, bacia amazônica, tá? Embaixo de bacia amazônica, vocês vão colocando, pode pôr setinha se quiser, pode colocar traço, o que for. Nós vamos fazer o recorte de relevo para baixo. Então, nós vamos fazer um recorte de relevo, tá? Deixa eu só aumentar aqui, ó. Daqui até aqui, vocês vão anotando as formas. Eu vou falando, vocês vão anotando uma embaixo da outra. Elas são referentes à bacia amazônica. Beleza? Então vamos lá. Ó. Esse primeiro aqui, ó, tá vendo que ela começa aqui, vem para cá e vem para cá? E tá vendo que ela não é contínua? Pelo fato dela não ser contínua, a gente chama de residual. Tá? E na legenda, ó, ela tá em bege, sei lá que bosta que é isso aqui, marrom.
tá? Ela está nessa cor aqui, certo? Então, é um planalto. Vocês não vão enxergar o número 5 aqui, mas eu vou falar para vocês. Então, pode colocar a primeira estrutura, planaltos, ó, ela está fragmentada. Então, é planaltos residuais. Ela não está ao norte do Rio Amazonas, ó. O Rio Amazonas ele faz esse percurso, ela está na margem esquerda, então é o norte, tá? Então é planaltos residuais norte-amazônicos. Essa é a primeira estrutura. Vocês vão colocar aqui embaixo, do número 1, tá? Segunda estrutura, ó, tá vendo que é esse meio amarelado aqui? Depressões, tá? Então olha só, depressão, ó, planalto, planalto, depressão, tá? Entre dois planaltos, tá? Essa depressão aqui é o número 13, vocês não vão conseguir enxergar também. Concorda que ela está margeando o Rio Amazonas? Ó, ela está na margem do Rio Amazonas. Então a gente chama de depressão marginal. Ela está ao norte, norte amazônica. Depressão marginal norte amazônica. Vamos colocando na sequência, tá? Aqui desse número 1. Bom, agora aqui, ó, essa estrutura, que seria a número 1 aqui dos planaltos. Ó, é o Planalto da Amazônia Oriental. Ele está aqui e ele está aqui. Então pode pôr Planalto da Amazônia Oriental. Abre um parênteses. Pessoal, o que corta o Planalto? Não é o Rio Amazonas, que é o 23, que é uma planície? Então, dentro do parênteses, pode pôr Planalto da Amazônia Oriental. Dentro do parênteses, põe planície do Rio Amazonas inserida. Foi o Rio Amazonas que literalmente cortou esse planalto. Era uma área montanhosa contínua. O Rio Amazonas, pessoal, só uma curiosidade, ele ia para cá, certo? Ele ia para o virtual Pacífico. O que aconteceu? Os Andes começaram a crescer no Cenozoico. Quando os Andes cresceram, eles inverteram o fluxo do rio e jogou o Rio Amazonas para onde? Para o Atlântico. É coisa louca, tá? Na hora que jogou o Amazonas para o Atlântico, ele começou a erodir. Né, um rio de grande proporção, ele começou a erodir esse planalto, até cortar o planalto, tá? Então é um processo aí que durou milhões de anos, tá? Você tem os Andes pelo menos com 65 milhões de anos, né? Imagina a força da água do Rio Amazonas quebrando esse planalto aqui, número 1. Bom, atravessamos o rio, ó, o número 14 é uma depressão de novo, tá vendo? Ó, planalto, aqui é o número 6, planalto ao 14, depressão. Tá? Se aqui é depressão marginal norte-amazônica, o 14 é depressão marginal sul-amazônica. Beleza? E o número 6, tá? Tá vendo que ele também foi totalmente cortado? O número 6 é igual ao 5, só que está no sul. Então são planaltos residuais sul-amazônicos. Beleza? Essa aula vai ficar um pouquinho extensa, porque coisa... Eu termino isso e paro, só para não ficar muito extensa. Bom, o próximo recorte, pessoal, agora, que a gente vai ver, vai ser o número 2. Vocês vão por assim, ó, 2, Bacia do Parnaíba, tá? Pode por aí. 2, Bacia do Parnaíba. Pessoal, a Bacia do Parnaíba, ela vai vir nesse sentido, ó, daqui para cá, tá? Ó, é esse recorte, dá uma olhada. Beleza? Bacia do Parnaíba. Bom, vamos lá. Eu prefiro esse mapa aqui, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Ó, pode colocar esse número 20 aqui. Isso aqui é o rio Tocantins para cá. Isso aqui é o rio Araguaia para cá. Vira Tocantins-Araguaia, os dois. Eles se juntam. Confluência está mais ou menos aqui, ó. Tá? Perto da... onde tem a indústria hidrelétrica de Tucuruí. Então esse número 20, pode pôr aí, ó. Depressão do rio Tocantins. Depressão do rio Tocantins. Estou de olho aqui nesse cronômetro para não explodir muito essa aula. Número 2, gigantesco aqui, ó. Dá uma olhada, seria esse, ó. Planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba. As chapadas a gente vai ver daqui a pouco o que é. Talvez não hoje, tá? Mas nós vamos ver depois o que é. Beleza? Planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba. É esse número 2 aqui. Agora o número 19, ó, isso aqui é o Rio São Francisco, ó. Ó, vem para cá. O 19, ele está nessa região aqui, é uma depressão, e o Rio São Francisco está aqui. É o que a gente chama de depressão sertaneja do Rio São Francisco. Certo? Chegamos no número 10. O número 10, pessoal, ele vai estar aqui. Ele é uma forma que é conhecida como Planalto da Borborema.
Inclusive, como ele é uma área muito alta, tá? Muito alta. Tem aí, sei lá, 1.000 e pouquinho, quase 2.000 metros. A chuva, quando vem daqui, às vezes bate e não deixa chegar nessa região. Então tem regiões aqui que são semidesérticas, tá? Semiárida, no caso, né? Porque chuva não chega, tá? Por causa dessa barreira. Tá? Então, Planalto da Borborema. E por fim, pessoal, pode colocar aqui, que seria o número 28, que é o último, planície litorânea. Certo? Bom, o próximo, pessoal, é o número 3, que é a Bacia do Paraná. Apesar de ter nome de rio, Amazônia, né, Amazônico, Rio Amazonas, Parnaíba, que é rio também, Paraná, que é rio, isso aí são bacias sedimentares, não bacias hidrográficas, tá? O número 3 seria esse aqui. No mapa maior é isso aqui, ó, sai aqui do Pantanal e ó, litoral. Então, vamos começar. Primeira estrutura, que seria o 26, pode por aí, planície do Pantanal. Tá? Planície do Pantanal. Segunda estrutura, pessoal, esse daqui, ó, esse 3 aqui que é gigantesco, né? Esse 3, pessoal, tá vendo essa área meio esbranquiçada aqui dentro? A gente tem o Rio Paraná aqui, tá? Seria isso aqui, ó, tá vendo? Ó, o Rio Paraná e ó, essa área do 3, ó, aqui e aqui, tá? Então pode pôr esse nome, ó, Planaltos e Chapadas, esse 3. Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, ó, você tem aqui e tem aqui. Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Põe entre parênteses, Rio Paraná inserido, certo? Bom, aí a gente tem o 21, que é esse 21 aqui, ó, que é a depressão, ele está aqui, ó, depressão periférica, porque, né, tá entre essas duas áreas, tá? Na periferia dessas duas áreas. Depressão periférica da borda, ó, não tá à direita, então seria da borda leste do Rio Paraná, tá? Da bacia do Rio Paraná. Depressão periférica da borda leste do Rio Paraná. E chegamos nesse imenso número 7, que é conhecido aqui na região de São Paulo por Serra do Mar. Tá? Esse número 7 é uma área planáltica que a gente chama de Planaltos e Serras do Atlântico. Beleza? Planaltos e Serras do Atlântico. E com isso a gente finaliza esses perfis de relevo, tá? Dentro dessa classificação do Jurandir Rossi. Beleza? Pessoal, vai ficar uma aula muito extensa, eu sei que vocês vão ter que anotar tudo isso aí. A parte de chapadas, né, cuesta, escarpa e falésia, eu vou explicar, são curtas para a gente já poder terminar isso, tá? Desculpa, mas vai anotando. Pode colocar dentro de classificação do relevo, pode pôr chapadas. Dá uma olhada, ó. O que é uma chapada? Tá vendo, ó? Então pode pôr topo aplainado, vai acompanhando aqui o mouse, topo aplainado, borda em declive, ó, o declive aqui, tá? Por que tem isso? Erosão. A erosão deixou isso aqui aplainado, a erosão fez essa borda em declive, tá? Borda em declive, isso é uma chapada, beleza? Próximo, cuesta. Dá uma olhada, ó. Nós temos um topo relativamente aplainado, então topo relativamente aplainado, ó, uma borda declive suave, e a outra borda, que a gente chama de escarpada, tá vendo? É declive abrupto, ó. Declive abrupto e uma borda declive suave, certo? Escarpa, ó, topo aplainado e bordas, ó, plural, bordas em declive, é diferente de uma chapada, tá vendo? Ó, a chapada ela é contínua para cá. A escarpa é essa área que é escarpada, ó, cortada. E por fim, falésia. Falésia é uma chapada, não deixa de ser uma chapada, só que está voltada para o mar. Tá? Então, ó, topo aplainado e nós temos a borda em declive voltada para o mar. Beleza? Então, o que esculpiu essa borda? O mar. Tá? O processo de esculpimento dessa borda é chamado de abrasão, com S, abrasão marinha. É a erosão que o mar faz. Beleza? Nessa região de falésia. Certo? Então é isso que a gente tem, né? São as falésias, são processos que a gente chama de geomorfológicos que acontecem tanto da parte costeira quanto de água que cai aqui, né? Que escorre aqui, por exemplo, de chuva e vai erodindo,
Tá? Então é processo, né, que a gente chama de geomorfológico costeiro e continental. Fechou? Fechamos então aí o assunto, acabamos finalmente esse capítulo 2. Na semana que vem eu começo já o capítulo 3 de solos. Beleza, gente? Já já eu deixo atividade aí para vocês. Valeu!